Absoluta. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós vamos então começar essa palavra. Eu peço uma oração com o pastor Afrânio nesse momento, antes de lermos o texto. Te adoramos, Pai, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, nesse momento em que o Senhor se manifestará, através de sua palavra e a sua igreja, nós atentos, focados, estaremos aqui, Pai, debaixo daquela reverência, do teu amor, da tua graça, sabedores de que já ungiste o teu servo, o pastor Gabriel, que nos transmitirá a tua palavra fundamentada, ungida pelo teu Espírito Santo com base nas Escrituras. Desde já, como igreja, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço que a igreja abra em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Glória a Deus. A partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Vamos só ler o 14 aqui para a gente remir o tempo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Isso aqui não é, a gente não vai tirar a oferta agora. Nós vamos falar sobre generosidade e liberalidade. Generosidade e liberalidade. Isso é um terror para muita gente. Para muita gente, até no meio das igrejas, isso é um terror ouvir falar disso. Porque vai mexer com algo profundo no coração deles. Então, a gente vai falar sobre essas questões de generosidade e liberalidade. Primeiro de tudo, essas duas características, essas duas virtudes, que nós vimos muito no retiro. Nós vimos muito no retiro o caráter de generosidade, de liberalidade. Pessoas que entregam as suas forças ao serviço voluntário e de forma generosa. Generosa. Mas aqui a gente vai especificar, a gente não vai ampliar esse leque. A gente não vai falar sobre todos os aspectos da generosidade e da liberalidade, mas a gente vai somente segundo o que a Escritura aqui está falando. Tá bom? Então, qual é o fundamento dessa palavra? Nenhum senão a própria palavra de Deus. Nenhuma opinião pessoal, nenhum achismo, nenhuma obrigação, senão a própria palavra de Deus. Amém, irmãos? Vai servir para renovar aqueles que já praticam, vai servir para corrigir os que não querem praticar, vai servir com certeza para... vai te abençoar muito, eu tenho certeza disso. Em primeiro lugar, Paulo vai tratar com aquele povo querido que ele plantou no Senhor, que gerou pelo Evangelho, vai tratar sobre a cooperação deles com o Evangelho. A cooperação deles
especificamente para com Paulo e a sua equipe. A gente vai ver isso aqui. Então ele começa dizendo da sua liberdade cristã. Não sou porventura livre? Ele está falando da sua liberdade cristã. Ele faz essa pergunta a eles. Não sou porventura livre? Faz outra pergunta. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Ele viu tudo isso. Viu Jesus, foi comissionado por Jesus, a autoridade delegada foi dada a ele, ele tinha autoridade apostólica. Ele fala, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então ele falando com aquele povo de Corinto, falava, olha, vocês são fruto do meu trabalho no Senhor. Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Então nós vemos aqui, fruto do trabalho, a igreja de Corinto, ela fruto do trabalho de Paulo, Deus usou Paulo para isso, selo do seu apostolado, ou seja, a igreja de Corinto era evidência da autenticidade apostólica dele. Evidência. Né? Vós sois a nossa carta, quando se lembra desse texto? Vós sois nossa carta, escrita pelo Espírito de Deus, escrita pelo Evangelho. Então, eles eram evidência da sua autoridade apostólica, da sua autenticidade, o selo do apostolado no Senhor. Só que havia um problema na igreja, nessa igreja, a igreja de Corinto. Havia algumas pessoas ali colocando Paulo em suspeição. Havia algumas pessoas colocando Paulo em suspeição. Pessoas influentes na igreja de Corinto, em especial os falsos apóstolos e os falsos mestres. Ele coloca assim, a minha defesa, versículo 3, a minha defesa perante os que me interpelam é essa. Então ele vai começar a desenvolver todo um raciocínio no Senhor para sustentar ali os seus direitos no Senhor e a sua integridade e a sua honestidade na palavra. Então haviam pessoas ali suspeitando dele. Paulo estava sob suspeita, estavam questionando o direito de Paulo ser sustentado financeiramente por aqueles a quem ministrava. A gente vai ver em todo o raciocínio. Um dos pontos dessa suspeição e de colocarem ele em xeque era justamente isso. Será se ele tem mesmo o direito de ser sustentado por vocês? Será se ele tem esse direito no Senhor? Obviamente que a gente pode deduzir daqui que esses falsos apóstolos usavam esse argumento, essas pessoas influentes usavam esse argumento justamente para usurpar os direitos dele. Né? Esses falsos apóstolos chegaram lá e eles então quiseram usurpar os direitos do apóstolo Paulo. Então começaram a colocar sua integridade em suspeição, para roubar do coração daquele povo a fidelidade, desestimulá-los quanto à cooperação financeira no Evangelho com o apóstolo Paulo e tomar para si esses direitos. Tenho certeza disso. É o que ele mais combate nas duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então aqui está todo o pano de fundo do que estava acontecendo. Então Paulo começa a sua defesa no Senhor. Não temos nós o direito de comer e beber? Pergunta óbvia. Que coisa tremenda. Mas para muitos, existe uma cegueira tremenda. Inclusive existe uma turma aí, em pregações de YouTube, que gostam de falar contra isso. E escondem do povo princípios bíblicos e abençoadores. E o pior, vão contra princípios claros das Escrituras. Né? Infelizmente estão equivocadíssimos e muitos deles usam dissimulações, uma piedade dissimulada para não revelar aquilo que a Bíblia claramente coloca. Então, amados, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Paulo está falando com o povo de Corinto. Não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de suprir as necessidades. Mas você sabia que tem pessoas que acham que ministros não comem e não bebem? Há pessoas que acham que há ministros que não têm filhos, ou melhor, que seus filhos são alienados da sociedade e não devem estudar, né? Devem adquirir um conhecimento aí místico, porque não devem estudar, não, enfim.
E é tanta coisa aí. Pense em todas as necessidades de um ser humano. Não temos o direito de comer e beber? Outra pergunta. Aqui já é outra coisa que com certeza estava sendo questionada. Também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Não vamos entrar nisso aqui que não é o foco. Mas com certeza Paulo estava falando, nós temos o direito de casar. Em outra epístola ele fala que havia alguns falsos mestres que proibiam o casamento. Então, não é o foco. Mas ele está falando, eu tenho o direito de casar. Eu decidi não fazer isso, mas eu tenho o direito. Como os demais irmãos do Senhor, Cefas, demais apóstolos, todos se deixam acompanhar por uma mulher irmã. Todos podem casar e são casados. Não é esse o foco agora. Vamos para o próximo. Mais uma pergunta. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Será que nós não temos direito de deixar de trabalhar para servir ao Senhor de forma mais consagrada, para vos poder servir? Em outras palavras. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Alguém que vai a uma guerra financiando isso? Ou será se ele não é enviado para isso? É isso que ele está colocando. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ah, se alguém pode plantar uma vinha, plantei por plantar. Não coma do seu fruto. Deixa o fruto aí apodrecer. Perguntas simples, irmãos. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Perguntas simples. Aquele que apacenta um rebanho se alimenta do produto do rebanho. Versículo 8. Porventura falo isto como homem. Olha só agora como ele aprofunda o argumento. A coisa vai ficando mais aprofundada. Porventura falo isto como homem. Ou seja, será que isso é uma questão simplesmente de dedução humana? Será que isso é uma questão simplesmente de pensamentos humanos? Falo isso como homem ou não diz também a lei? Agora ele vai invocar a lei. E a palavra diz que o caráter da lei é santo, justo e bom. Então ele vai invocar esses princípios, essa essência da lei, que é santa, justa e boa. E agora ele lança então o mandamento da lei de Moisés. Versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Esse foi um preceito dado na lei de Moisés, que está escrito em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Então ele continua o seu argumento. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Faz duas perguntas. Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Paulo invoca a substância da lei, invoca a essência dela, a essência desse mandamento, que não é a preocupação simplesmente com o boi, mas a preocupação no sentido de cuidado com aquele que trabalha na obra de Deus. Deus tem cuidado, preocupação com aquele que trabalha lavrando a lavoura de Deus, que sois vós. Em outras palavras, Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Ele diz isso na lei por nós, aqueles que trabalham na obra, os sacerdotes lá no Antigo Testamento, os levitas consagrados do Antigo Testamento, os ministros do Evangelho do Novo Testamento, certo que é por nós que está escrito. E aí então ele coloca ali o seu fundamento, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Na perspectiva de Deus, no Novo Testamento, o ministro que trabalha na obra do Senhor, ele faz a obra, ele lavra, ele pisa o trigo, ele trabalha no Senhor, e o seu trabalho é árduo comparado a bois.
Na esperança primária de ver o quê? De ver um povo crescendo. Isso é óbvio. Essa é a diferença deles para os falsos apóstolos. Na esperança óbvia de vê-los crescer no Evangelho. Portanto, eles não ministram com a intenção de lucro. Não ministram com essa intenção de lucro. Caso contrário, falariam somente o que o povo quer ouvir. Uma das marcas de falsos apóstolos que mercadejam a palavra é exatamente isso. Só pregam o que o povo gosta de ouvir. Porque pregam no intuito de oferir lucros. É fácil você então massagear o ego do povo e esse povo então vai te sustentando. Era o que os falsos apóstolos estavam fazendo. Mas o ministro que prega a verdade de Deus e a palavra de Deus como ela é, no intuito de fazer aquele povo crescer e amadurecer, ele então trabalha para que esse povo fique e se assemelhe ao Senhor Jesus Cristo. Por isso prega a verdade, pega a palavra, na esperança que esse povo cresça e o fruto desse povo possa abençoar a sua vida também. Possa abençoar a sua vida também. Ainda que ele tenha que renunciar temporariamente, como Paulo fez. Paulo teve que renunciar a esses direitos temporariamente para não colocar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Mas isso é exceção e não é regra. Ele tinha esperança óbvia de ser abençoado pela igreja a quem ele ministrava. Está claro no seu argumento. Renunciou temporariamente por causa da avareza dos coríntios. Há um momento que ele fala, coríntios, cuidado com a avareza, porque a avareza é idolatria. Então ele sabia que aquele povo, além de estar sendo influenciado por falsos apóstolos, estava também sendo tentado nessa área chamada avareza. Então ele fala, é por nós. Eu faço com a esperança de receber a parte que lhe é devida. Tem algumas pessoas que pegam esse texto e só interpretam da maneira que eu falei aqui. Ah, não, ele espera que o povo cresça no Senhor e se desenvolva. Só isso. O versículo posterior mostra também o que ele pensa. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bênçãos ou bens materiais. É muito isso. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Primeira pergunta, se nós vos semeamos as coisas espirituais, Paulo está falando com eles, olha, nós semeamos, eu e a minha equipe, em especial eu e Barnabé, semeamos a vocês coisas espirituais, é muito recolher de vocês bens materiais? Vamos ampliar aqui um pouquinho essa palavra, depende muito da visão e da tua prioridade. Depende muito da sua e da minha visão e das nossas prioridades. Se a nossa visão, se a nossa prioridade é nas coisas materiais, a visão é nas coisas materiais, verdadeiramente a contribuição vai se tornar um pesar. Verdadeiramente. Vai se tornar algo pesado. Não vai ser motivo de alegria. Por quê? Porque na comparação entre coisas espirituais e bens materiais, a nossa visão está aqui como prioridade. Isso aqui é mais importante do que as coisas espirituais. Então a minha contribuição, se eu contribuir, será pesada. Será como diz um outro texto que a gente vai ler se der tempo, em 2 Coríntios capítulo 9. Não contribui ninguém com pesar, tristeza, constrangimento. Então, amados, se nós vos semeamos as coisas espirituais, é muito recolher. Como ministros que semeiam coisas espirituais, disse Paulo, será muito recolher de vós bens materiais. Se outros participam do direito, aí ele vai então descortina a hipocrisia. Se muitos participam desse direito, vamos lá, quem é que participa do direito sobre as tuas finanças? Igreja do Senhor Jesus. Vamos para cá. Quem participa do direito sobre as tuas finanças? Só o governo leva quantos por cento, mais ou menos? Hã? 67. Exatamente. Só o governo. Você só chia ali na sua casa. Né? Ai, que governo invocado. Aí daqui a pouco está comprando a coisa, está pagando imposto. Não vai ver nada. Mas eles participam.
e o Senhor ordenou que você pague seus impostos. Ele ordenou. Se esses participam, e tem mais um detalhe nessa igreja aqui, provavelmente, com quase 100% de certeza, esses influenciadores estavam participando do direito. Muito mais. Nós, Paulo diz, eu no Senhor fui chamado por Deus, eu vi o Senhor Jesus, Ele me comissionou, me deu autoridade delegada, apostólica, plantei a vinha, apacentei o rebanho, sofri com vocês, até que vocês crescessem no Evangelho, chorei como dores de parto, para que vocês crescessem e reinassem em vida por meio de Jesus Cristo. Será que nós não temos, em maior medida do que qualquer outra pessoa, o direito de participar das vossas bênçãos, das coisas boas que Deus te dá? Isso aqui é para que nós tenhamos sempre esses princípios renovados em nossa mente, irmãos. Senão, como a igreja de Corinto, você pode ser tentado a inclinar-se à avareza. E ele continua, isso aqui é só a introdução. Hoje eu imitei o meu pastor Paulo. Segui o seu exemplo, é só a introdução. Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Já falei, esse momento foi excepcional. Por causa do amor a Cristo, por causa do amor a eles no Senhor Jesus, ele pregou a verdade. Mas mesmo assim ele renunciou aos seus direitos temporariamente, porque ele sabia que aquele povo não estava reconhecendo naquele momento. Era um povo que não estava aberto. Não estava. Estava amargurado, estava influenciado de forma negativa, estava cedendo à avareza. Então ele faz o seguinte, vamos lá, pelo amor ao Evangelho eu vou suportar um pouco mais, vou trabalhar com as próprias mãos, vou aqui pedir ajuda da equipe, vamos embora. Mas pregou a verdade. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, vocês não sabem disso? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. A ordem do Senhor. Deus não pediu. Né? Isso aí quebra um monte desses pregadores de YouTube, que ficam querendo tirar os institutos de dízimos e ofertas, irmãos. A ordem é essa. E qual é a analogia que ele faz? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Qual é a analogia? Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele recorre exatamente ao serviço do Antigo Testamento. Não tem conversa, não dá para fugir. Não adianta tentar esconder a avareza. Ela cai por terra em toda a palavra de Deus. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, meus amados irmãos, isso aqui é a introdução, como eu falei, para fundamentar exatamente a nossa generosidade, a nossa liberalidade. Porque tem pessoas, irmão, que dão aí tudo que puderem para um monte de coisa. O problema delas não é dar. O problema delas é dar como Deus manda, como Deus ordenou, na casa de Deus. O problema não é dar para instituições filantrópicas. O problema dessas pessoas não é dar para esse tipo de coisa. Não é dar para doação a fundos partidários ou coisas semelhantes. O problema é dar aqui, da forma que Deus ordenou, como Ele quer. Amém? O problema deles não é dar para o familiar deles que está necessitado.
O problema dessas pessoas não é dar para alguém da sua família que está necessitado. Como eu falei, o problema deles empacam exatamente na questão da obra de Deus. A relação de Deus com as suas finanças, com os seus recursos financeiros. Então vamos agora aqui para alguns princípios. Como eu falei, a pregação não é sobre dízimos e ofertas, mas eu preciso colocar esses termos aqui. Vamos então para 2 Coríntios capítulo 6, ou melhor, capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Eu quero citar mais 2 versículos para, enquanto você abre aí, para que nunca saia do nosso coração, irmãos, nunca. O Senhor ordenou que pregam o evangelho e que vivam. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo está falando a um pastor. Paulo está falando ao Timóteo, seu companheiro ali de batalha. Outra palavra, 1 Timóteo capítulo 5, 17 a 18 diz, olha essa palavra, meu irmão. Já estamos entrando ali mais na questão da generosidade e liberalidade. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Dobrados. O Senhor está colocando uma especial honra a esses ministros. Dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aos que se afadigam na palavra e no ensino. Por quê? Porque a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. É bíblico, está na palavra. Como é que você mede os ministros que te semeiam coisas espirituais? Como é que a gente mede? Quando você vai contribuir e vai deixar ali, qual é a sua visão? Primeiro, obviamente, é a Deus que eu dou. Se você dá para homem somente, me desculpa, com todo amor, você está fazendo totalmente errado. Totalmente errado. Dízimo é a Deus e a oferta é a Deus. Santifica e o Senhor distribui. Conforme a administração que Ele colocou dentro da casa de Deus. Conforme a direção que Ele colocou aqui. Aqueles que presidem. Mas quando você oferta, qual a intenção do coração? Quando você dizima, o que você vai lá no gasofilácio fazer? Meu Deus do céu, que pesar, Jesus Cristo. Opa, esses 3 mil contos aqui. Dá para comprar ali né? Esses 70 aqui, dava para fazer ali um rodízio de sushi. Não é, irmão? Oh, meu Deus do céu, né? Já pensou, meu irmão? Você está vendo 70, você está vendo a cédula. Você não está vendo o teu suor, recursos e a tua vida, as horas que você fez ali expressadas naquela cédula, e você está tributando ao teu Deus, porque é dele. Você oferta, quando você dizima, você não vê dinheiro. Pelo menos se você é cristão. Você não vê só dinheiro, você vê todo um sacrifício de cooperação dado ao Senhor. É por isso que Deus ama, irmãos. Ou você acha que Ele precisa de 70 reais, que rasga assim que tu fizer isso? É porque Ele vê outras coisas envolvidas naquela expressão monetária. Ele vê tudo isso que eu te falei. Ele vê generosidade, liberalidade, teu suor, horas gastas para ganhar aquilo. Por isso que Ele diz que Ele ama quem dá com alegria. Ele ama. E Ele se envolve, e você vai ver, com aquela pessoa que faz isso. Amém? Então como é que você mede? Como é que você mede também? Na medida que você vai lá, sua mente tem que pensar assim de forma muito focal. Estou aqui servindo a Deus, está aqui, Senhor, mas também, Senhor, alguém que semeia para mim, enquanto eu estou lá na minha labuta diária, alguém também está labutando diária. Alguém também está, ó, Senhor, Senhor, me revela, me ajuda, me ajuda. Nada adianta eu pregar coisas minhas no púlpito, tem que pregar a tua palavra, e para pregar a tua palavra tem que conhecer ela. Senhor, me capacita em nome de Jesus. Pai, você prega a palavra para eles.
Então você vê, na hora que você vai ofertar e dizimar, você está medindo também, aqueles ali, consagrados no Senhor ao altar, estão ali pelejando, se afadigando na palavra e no ensino. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos aqui, irmãos. Essa segunda parte, princípios para contribuição. Princípios de generosidade, liberalidade. Escute bem. Vamos ler aqui 2 Coríntios 9, de 1 a 5. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vamos resumir esse texto aqui. Paulo aqui está recolhendo ofertas para os santos de Jerusalém. Então ele está com esse ministério focado nesse momento. Vou recolher para ajudar os pobres lá em Jerusalém por causa da perseguição. Então, assistência a favor dos santos. Reconheço a vossa presteza. Então ele reconheceu. Poxa, vocês coríntios começaram muito bem. Estão aí prestativos, zelosos. Desde o ano passado, vocês estão juntando esse dinheiro. Estão juntando essa contribuição. Não era só de dinheiro também não, eram várias coisas. Mas a maioria com certeza era dinheiro. Reconheço a vossa presteza. Vocês estão desde o ano passado, o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Eram zelosos quanto à contribuição, zelosos quanto à generosidade. Beleza, legal. Só que, por causa daquelas sementes malignas, escute bem, por causa daquelas sementes malignas plantadas por pessoas influentes que eram contra Paulo, ele então ficou meio que receoso. Receoso com o quê? E quando ele chegasse lá, ao enviar os macedônios, ao enviar os irmãos para irem até lá, eles encontrassem aqueles irmãos desapercebidos. Por que, pastor, o senhor está falando que ele estava receoso? Irmãos, no capítulo 8, versículo 20, ele fala bem assim: evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então ele analisava aquela questão, e ele então fez questão de registrar a integridade financeira dele no Senhor. Nós então temos o cuidado, enviamos irmãos de boa reputação, para que ninguém nos acuse, porque nós estamos administrando essa oferta, essa coleta para os santos. Para que ninguém nos acuse, aqui está a integridade. Ele então registra, ele usa vários capítulos para falar da sua sinceridade. Ele utiliza vários capítulos para falar da sua integridade, inclusive contra aqueles que estavam reunidos para julgá-lo. Ele tinha essa preocupação. Então ele fala, olha, por causa dessas mentiras, dessas falácias contra a minha vida e contra a minha pessoa, eu receio de enviar os macedônios e os irmãos chegarem aí, vocês estão desapercebidos. Em outras palavras, vocês vão apresentar algo de forma avarenta. Vocês poderão, aqui eu estou conjecturando, Paulo tinha receio de quando chegassem lá, irmãos, não tivesse essa expressão de generosidade. Desde o ano passado, eles estavam ali contribuindo, mas quando ele chegasse lá, ele tinha receio de encontrar avareza. Ou então, não encontrar nada. Desapercebidos. Pegou o dinheiro, a Acaia pegou o dinheiro, ó. Vai, falsos apóstolos. O dinheiro que era para Jerusalém, mandou para os outros, para os falsos apóstolos.
Então vão lá, para que eu possa fazer esse check-up. Chega lá, tem que estar tudo prontinho. E não encontrar ninguém despercebido ou desapercebido. Para que nós não fiquemos envergonhados. Paulo não tinha do que se envergonhar. Mas que não ficasse envergonhado com o que ele havia falado dos coríntios. Ele ainda coloca assim para não dizer vós. A vergonha de vocês, que era para estar organizando a coisa direitinho, não está desapercebido, tudo como uma expressão de generosidade para enviar para os irmãos de Jerusalém. Então, ele começa dessa forma a falar com os coríntios nessa segunda carta. E aí agora a gente vai aqui para alguns princípios que ele fala para aquele povo e que é para a gente, amados irmãos. E olha aqui que você não duvide dessa palavra. Renove o teu coração. Olha só o que Deus fala. Primeiro, versículo 6. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Meus irmãos, isso aqui é uma ordem, é uma lei. Quem semeia com fartura, com a fartura colherá. Quem semeia pouco, com pouco também. Não pense nem um minuto que isso aqui se refere simplesmente e somente a valor. 10 mil, 1.000, 100, 10, 5. Escute bem, não é somente. Porque Deus vê valor? Vou lhe provar que sim. Mas não é somente. A viuvinha lá, né? Deu quantas moedas? Quem estava na escola dominical? Quantas? 3 ou 2? 2 moedinhas. 2 moedinhas. Jesus olha para aqueles ricos depositando um monte de coisa lá. E ele fala assim, opa, essa aqui deu mais do que todos eles. Porque todos eles deram do que lhes sobrava. Mas ela da sua pobreza tirou o quê? Todo o seu sustento. Aos olhos de Jesus, aquela viuvinha deu mais do que todos. Todos davam o que sobrava, irmãos. Né? O cara ganha 100 mil reais. Na oferta missionária, assim, não fica escandalizado não. 100 mil e dá 10 reais na oferta missionária. Me diz uma coisa, tem alguma proporcionalidade isso? Mas gasta 10 com a parcela do carro. A oferta é proporcional ao ganho. Proporcional. Deus vê valor? Vê, porque Ele vê além do valor, Ele vê aquilo que está no coração. Os valores expressam muito aquilo que a gente tem no coração, amados. Expressam, pode ter certeza disso. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Então pegue todo o teu coração, não só valores, mas entenda que os teus valores também expressam muita coisa. Expressam o que você prioriza. Isto afirma que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Provérbios 11, 24, 25 diz assim, amados irmãos. Promessa bíblica. Quem quer ser abençoado? Mais abençoado. Tem gente que descreu disso, amém, irmão? Mas eu estou falando com gente que eu creio que está crendo. Quantos creem nisso? Amém, glória a Deus. Quantos confiam na Escritura? Eu também confio nela. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Aleluia! A quem dá liberalmente, meus irmãos, vai se lhe acrescentar mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á impura perda. Tem um percentual das tuas finanças, dos teus recursos que tu tens que reter? Sim ou não? Sim, é justo. Para a tua casa, para as tuas necessidades, etc. Mas, para Deus o melhor. Para Deus o que é de Deus.
a Deus o que é de Deus. A quem dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. A quem retém mais do que é justo. É pura perda, irmão. Não se engane. É pura perda. Jesus falou... tem mais um pouquinho aqui desse texto. A alma generosa prosperará. A quem dar a beber será descedentado. Promessas para a sua vida e para a minha. Alma generosa prospera, amados irmãos. É lei, palavra de Deus. Você falar em prosperidade, pegue todos os sentidos que envolvem. Saúde, finanças, suprimento, alegria, contentamento. E pensa em um monte de coisa. Pensa em toda a graça. Mas bem-aventurado é dado que receber. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eita, Jesus, perdi o fôlego. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dê. Será dado. Boa medida, recalcada, repito, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida que você tiver... Lembra da medida? Lembra da medida? Como é que você mede os ministros? Lembra? Com a medida com que você medir, você será medido. Por quem? Pelos homens? Não, homens serão instrumentos daquele que está te medindo. Quem é que está te medindo? Deus. Ele olha e te mede. O que ele faz? Chama dali, chama daqui, lá no teu emprego, lá no teu trabalho, te favorece, abre outra porta, te prospera, porque Ele é quem te mede. Ele é o Deus que recompensará cada um segundo o seu trabalho nele. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Coisa fantástica. Leis imutáveis. Não se muda isso. Você pode ser salvo e não experimentar isso. Pode ser. Não vai experimentar, vai ficar lá uma alma que não prospera, que não vai cumprir todo o desígnio de Deus na sua vida, nessa terra. Não vai cumprir. Não vai cumprir. Todo o plano de Deus para a sua vida na terra não vai cumprir. Eu lhe garanto isso. Tudo que Deus quer fazer com você e através de você e sua família, quem não pratica isso não terá condições de cumprir, amados irmãos. Não terá condições. Porque Deus ninguém zomba. Deus é justo. Ele só pode te recompensar nesses aspectos de acordo com aquilo que tu semeias. Outro ponto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Aleluia. A quem dá com alegria. Proposto. Planejamento premeditado e voluntariamente. Né? Pode haver oferta espontânea? Claro que pode. Esses dias tremendos que a gente vive, né, irmão? Planeje. Planejemos. Proposto. Eu proponho, mês após mês, tem os 10% do dízimo. Primeira coisa que eu faço. Tem oferta missionária e tal, depende aí do nível e do conduzir de onde você congrega. Oferta, a gente aqui tem a nossa realidade. Tem oferta missionária lá, Senhor, está separado, tanto, e tem oferta tal sexta-feira, quero contribuir, é voluntário, está aqui. Pá, você planeja. Se não, é incrível como a necessidade vem, né? É ou não é? Oh, meu Deus, lembrei do afogamento do meu carro, mas é outra história, vamos embora. Deixa o carro para lá, já está bonzinho. Meus irmãos, a coisa vem, planeje. Planejamento. Você planeja pagar suas contas, você planeja dar um imposto, você planeja isso,
Você planeja lá a escola do filho, dia 5, né? 5 de abril, 5 disso, 5 daquilo. Você planeja quantos de arroz, quantos de feijão, quantos disso. Planejamento. Consistência. Constância. Cada um, segundo tiver proposto no coração. Agora! Não com tristeza, nem por necessidade. Ah, esse pastor está obrigando a gente, misericórdia. Obrigando, peraí, faz a planilha aí, mulher, faz a planilha aí. Não. Não com tristeza, angústia, melancolia, depressão, arrependimento por dar. Já viu essa? Aí dá, aí sai reclamando. Por que eu fiz isso, né? Se arrepende de dar, entendeu? Meu Deus, por que eu fiz isso? Deus não aceita isso, irmão. Não aceita. Simplesmente por se sentir obrigado a alguma coisa. Relutância, necessidade, compulsão, pressão externa, padrões arbitrários. Não, meus amados irmãos. Não, você não está no ministério assim. Nós pregamos. Deus renova a sua mente. Deus te faz crescer. E os frutos da generosidade e liberalidade aparecem na sua vida. E você faz. Ninguém foi lá na tua casa cobrar dízimo. Ninguém foi na tua casa cobrar oferta. Alguém foi? Alguém tem essa visita aí esses dias? Algum ministro foi? Fale pra gente. Né, pastor? Fale mesmo. Ninguém te obriga. A palavra vem, ela frutifica no solo bom. Ela frutifica no solo regenerado. Entenda a linguagem solo, coração. Regenerado. Frutifica. Cresce ali aquele... Oh, Jesus, alegria para dar. Generosidade para dar. Liberalidade. Aí Deus fala assim: filhão, eu amo isso em ti. Eu amo você. Porque você dá com alegria. Você está tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que a Bíblia fala, sendo rico. Se fez pobre para tornar você rico. Não foi isso que ele fez? Estou citando alguma heresia? Está escrito na palavra de Deus. Fez você rico, abençoado de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, o que você jamais poderia ter na sua vida. Ele fez, se tornando o quê? Pobre em relação ao que ele era. Entenda a eternidade em comparação com o tempo que ele se manifestou na terra. Tendo que nascer lá onde, hein? Manjedoura? Estábulo? Aquele que criou o universo inteiro. Meus amados. Então Deus, Ele ama quando você dá com alegria. Você vem pulando para o gasofilácio. Quando você vem pulando de alegria para Deus. Seu coração, claro. Deus ama, eu repito. Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Nós possamos manter isso, irmãos. Possamos manter esses princípios em nosso coração. Vamos para as promessas? Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, estou falando assim de propósito, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Você percebeu os termos que Deus coloca? Oh, meu irmão, olha os termos. Deus é poderoso. Em primeiro lugar, a autoridade é dele. Nada na terra. Nada. Por isso que o cristão, ele coloca a sua confiança somente em Deus. Entrega os seus recursos a Deus. Desculpe, estou falando fora do microfone. Entrega os seus recursos a Deus. Entrega a sua confiança em Deus e faz o que Deus ordena segundo a sua confiança nele. Porque Ele é poderoso. Deus pode fazer-vos o que? Abundar. Em primeiro lugar, em toda graça. Deus é poderoso para fazer abundar todo favor sobre a minha e sobre a tua vida. Favor de Deus. Favor de Deus. Então tem favor de Deus, amados, na tua vida, suprindo as tuas necessidades, que só vêm por meio dessa atitude liberal e generosa sua. Você distribui
como diz o versículo que ele cita. Distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Você distribui, você é liberal, você é generoso e Deus é poderoso. Essa é a promessa dele. Para suprir tudo. Para abundar. Não é só suprir não, irmãos. Para abundar em toda a graça, favor de Deus, a fim de que, com um propósito, de tendo sempre, irmão, sempre, em ocasiões, em todas as ocasiões, até em momentos de dificuldade, você vai ter o quê? Ampla suficiência. Meu Deus, parece contraditório, não é? Não é. Até em momentos de crise, o Senhor, pela sua promessa, você ainda vai continuando tendo suficiência para superabundar em toda boa obra. A igreja lá que nós falamos, de Jerusalém, circunstância complicada, perseguidos, né? Perseguidos, sendo espalhados. Mas aí o que Deus faz? Levanta Macedônia, igrejas na Macedônia, igrejas na Acaia, através do apóstolo Paulo, recolhem durante um bom tempo e enviam para eles. Imagina chegando lá, eles, graças a Deus, a Bíblia fala aqui no final, graças a Deus, Senhor, obrigado. Era só ações de graças e glórias a Deus quando eles receberam a dádiva. Perseguidos, espoliados, perderam herança, perderam casas, e Deus então supriu. Meus irmãos, nosso suprimento é sobrenatural. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus sabe, meus amados irmãos, até para boas obras, nós precisamos ter suficiência. Nós precisamos ter provisão. Por isso que eu falei para você cumprir tudo que Deus determinou para a sua vida, todo tipo de boa obra, você tem que ter suficiência para isso. Você tem que ter recursos. Alguém consegue ir para o Afeganistão agora fazer alguma missão, se não foi enviado? Consegue ir? Alguém consegue ir para alguma tribo distante aqui no país ou no mundo para fazer missão aos não alcançados sem recurso financeiro? Consegue? Só a passagem, mais ou menos, às vezes em alguns lugares dá $12.000, ou às vezes, $12.000 não, R$12.000. Só passagens. Só para você ter uma ideia. Então, aí você pega a realidade local também. Citei isso aqui para mudar um pouco o exemplo. Então, amados, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Tem uma coisa aqui. Sua justiça permanece para sempre. O meu e o teu ato, o ato de ofertar, o ato de contribuir, o ato de cooperar, de ser generoso, de ser liberal da igreja do Senhor, meus amados irmãos, não é só aqui que você é recompensado. A justiça desses atos permanece para sempre. Todo tipo de oferta feita como Deus quer, todo tipo de atitude de dar o dízimo, devolver a Ele como Deus quer, tributo, redunda para mim e para você, galardões, recompensa lá. Não é só aqui. Não é só aqui que Deus te promete tudo, ampla suficiência, eu vou te ajudar. Tu não vais mendigar o pão, filhinho, fica tranquilo. A guerra está grande, mas eu vou suprir. Tá, você também está em bênção, eu vou te prosperar mais ainda. Eu quero que você superabunde na boa obra. Faça mais obras para a minha glória. Mas também quando tu chegares lá naquele dia, porque fizeste dessa forma, está aqui os galardões. Por cada ato de voluntariedade, generosidade e liberalidade que você fez. Cada um. Sua justiça permanece para sempre. Amém. Vamos finalizando. Ora, versículo 10. Aquele que dá semente ao que? Aleluia. Ao que, meu irmão? Você está com sua Bíblia aí? Ao que? Semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará. Está escrito e eu creio, acabou-se. Ele não só suprirá, agora tem um detalhe. Escute bem, ele dá semente a quem? A quem? A quem semeia. Deus dá semente a quem semeia.
se ele vê um coração semeador, disponível, alegre, voluntário, generoso, ele vai abrir porta para te abençoar. Pode ter certeza, porque ele quer ver você semeando. Ele pode contar com você para que o seu reino se expanda. Ele pode contar contigo, então ele vai investir em você. Ele dá semente ao que semeia. E pão para alimento. Enquanto você está semeando, Deus está colocando pão para ti. Ó. Vai, filho, semeia. Toma pão. Semeia. Toma pão. Semeia. Toma pão. Pega. A não ser que você não creia na Escritura. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá. Isso aqui eu acho lindo. Você semeia. Você tira então da sua despensa, amém? Você tira ali da sua parte. Você fica ali, humanamente falando, como 100. Você tira, você semeia. Mas ele fala assim, que ele suprirá essa sementeira. Lá do teu recipiente, né? Lá da tua capacidade, lá do teu lugar onde tu guarda as tuas... Escute bem, do teu inventário de sementes. Vamos colocar essa palavra aqui. Podia achar outra melhor, mas vamos colocar essa. Tu estás semeando. O Senhor está suprindo a tua sementeira. Você está semeando e Ele está repondo. Essa é a palavra. Você está semeando, Ele está repondo. Você está semeando, Ele está... Porque ninguém pode ser mais generoso do que Deus, amados irmãos. Ninguém. Ele é o generosidade. Ele é generoso. Então quando tu está semeando, Ele está suprindo a tua semente para que tu semeie mais ainda. E tu, entendeu? Ciclo da generosidade divina. É um ciclo. Ele te supre, você semeia. Ele te dá, você semeia, Ele te supre. Melhor dizendo, Ele te dá, você semeia, Ele te supre. E não só isso, Ele aumenta. Você tem que ter aquela capacidade para semear. Você é fiel nessa capacidade. Ele te dá, você semeia e Ele supre. Ele vê a tua fidelidade nisso, então Ele aumenta a tua capacidade para semear. Eu creio na palavra de Deus. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus multiplicará os frutos dessa atitude justa. Não fica para você somente. Ele abençoe uma igreja. Ele abençoa os ministros, com a tua atitude justa. Ele abençoa ministros, abençoa a igreja, abençoa os necessitados da igreja, abençoe outros lugares onde você coopera. Deus abençoa e te aumenta todas as coisas. Suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Tem frutos, amados irmãos? Tem frutos que você nem sabe, naquele dia. Quantos lembram daquela passagem de Mateus capítulo 25? Porque tu me deste de comer, me deste de beber, tu me vistes nu e me vestiste. Senhor, quando foi que eu vi isso tudo? O Senhor vai falar, quando você fez a qualquer um desses pequeninos. Até nisso Deus, pode ter certeza, em todo o seu ato voluntário e generoso, naquele dia o Senhor também vai falar as mesmas coisas para você. Porque você não sabe para onde está indo aquele recurso. Você não está ali acompanhando. Para onde foi mesmo, hein? Mas o Senhor está direcionando ele para abençoar pessoas. E você vai receber galardão também naquele dia por isso. Quantos estão entendendo? Quantos amam o reino de Deus, irmão? Alguém aqui que ama o reino de Deus? Quantos amam o reino de Deus? É outra coisa, né, irmãos? Estou finalizando. Escute. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças
a Deus. Quero só ler agora o versículo 15 para finalizar. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Meus amados, esse dom, essa voluntariedade, essa generosidade, essa liberalidade para Deus é indescritível. A palavra inefável é essa. Você sabe que Deus compara isso? Esse tipo de gente, de cristão, tendo em conta, obviamente, as devidas proporções, mas é a mesma palavra que ele usa para o sacrifício de Cristo. Indescritível, inefável. Nós possamos, irmãos amados, como Paulo falou para os coríntios, olha, esse zelo que vocês tinham, possa estimular a muitos. Possamos continuar no Senhor estimulados a servi-lo com tudo o que temos e somos, amados irmãos. Não perdendo esses princípios de vista. Não perdendo as atitudes e motivações. E também as promessas que Deus tem para aqueles que trabalham dessa forma. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Pode